Amém? Eu quero que você pegue sua Bíblia agora e abra no livro de Josué, no capítulo 14 de Josué. Graças ao nosso bom Deus por essa oportunidade. Josué, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 15, amém? Então, se você encontrou aí, puder ficar de pé, vamos todos ler a palavra do Eterno nesta noite, amém? Josué 14, a partir do versículo 6, a palavra já começa dizendo assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, o meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era tal, é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para o expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriat-Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Senhor, te glorificamos por esta palavra que lemos, e pedimos a Ti que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades, e que nós possamos ser abençoados por Ti, pela Tua verdade. Nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor, que é soberano, que é verdadeiro e que está neste lugar para mais uma vez falar aos nossos corações. Nós te agradecemos mais uma vez por esta palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido, você pode dar um aplauso ao Senhor, Ele é digno de receber as nossas palmas, amém. Queridos, eu gosto muito da história dos hebreus, e gosto muito desta história de Calebe, essa história de Josué. Nós sabemos que Deus tinha feito uma promessa para o seu povo. E que promessa foi esta? De que Deus iria tirá-los da escravidão do Egito, e ia levá-los para uma nova terra, uma terra boa. E o Senhor foi categórico em dizer: uma terra que manasse leite e mel, uma terra próspera e abençoada. Esta foi a promessa do Senhor. Deus usa Moisés, tira o povo do Egito, peregrina com o povo pelo deserto por 40 anos, e depois Deus passa o cajado para Josué, e agora é a vez de Josué passar com o povo para o outro lado, para tomar posse da terra. Então, nós vemos que Josué então caminha com o povo, como nós já falamos aqui em mensagens anteriores. Eles passam o Jordão em pé enxuto, chega do outro lado, conquista Jericó e vai conquistando as terras.
que o Senhor tinha prometido. E Deus então usa Josué para, depois dessa conquista, de a terra conquistada, fazer a divisão das terras. E como eram feitas as divisões? Eram feitas por um sorteio. Eram sorteadas as terras, e as famílias que caísse o sorteio daquelas terras, aquela família tomaria posse daquela terra, ou seja, as famílias, 12 tribos de Israel, cada uma tomaria posse de uma terra. Havia uma promessa de Deus, mas nós sabemos que quando eles estavam ali espiando a terra, eles viram que a terra era tudo aquilo que Deus tinha prometido. A terra realmente era boa, a terra manava leite e mel. Deus foi muito fiel ao dizer para aquele povo através de Moisés: veja como é a terra, se é boa, se é ruim, se a terra tem fortificações ou tem tendas, vê se a terra tem soldados ou não tem soldados, se tem guerreiros, se não tem guerreiros. Então Deus deixou muito claro, e eles entraram naquela terra, e viram tudo o que estava naquela terra, e quando eles viram aquela terra, eles se alegraram por saber que tudo que Deus tinha prometido, aquela terra era tudo aquilo que Deus falou, tudo que Deus falou. Mas uma situação mudou a história de 10 daqueles espias, que foi a história dos gigantes que estavam naquela terra. Os anaquins eram homens com mais de 3 metros de altura, homens muito altos, e aqueles gigantes estavam naquela terra. E quando os 10 viram aqueles homens, aqueles gigantes, eles temeram, e eles agora não estavam mais acreditando na promessa de Deus, porque eles viram obstáculos, eles viram problemas, eles viam que a terra, humanamente falando, era impossível de se conquistar pelo tamanho dos gigantes que haviam naquela terra. Mas uma coisa Josué deixou muito claro: eia, subamos, porque Deus nos prometeu esta terra. Então todas as vezes que aqueles homens tentavam inflamar o coração do povo, dizendo que a terra tinha gigantes e que eles eram como gafanhotos diante daqueles gigantes, Josué e Calebe dizia: não, Deus prometeu a terra, se nós tivermos que entrar, lutar, nós vamos lutar, vamos tomar posse da terra que Deus prometeu. Diante da postura de Calebe, Deus faz uma promessa de que aquela terra que havia os gigantes seria de Calebe. Deus fez uma promessa para Calebe: esta terra será sua e da tua descendência para sempre. Então foi feita uma promessa para ele. E a palavra diz, nesse texto que nós lemos, de Josué capítulo 14, que ele falando para Josué: olha, eu sei que você vai ter que fazer a divisão das terras, mas lembra, você estava comigo quando o nosso líder disse que Deus mandou ele falar para mim que esta terra é nossa. Então me exclui do sorteio, porque esta terra é minha. E talvez Josué falou: mas você se esqueceu que a terra tem gigante? E aí Calebe diz: eu sei que a terra tem gigante, mas o mesmo ânimo que eu tinha com 40 anos para entrar nesta terra e possuí-la, eu tenho hoje com 85 anos. Eu vou entrar e vou tomar posse da terra que Deus me prometeu. Nós sabemos que diante de toda aquela multidão que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe permaneciam vivos. Agora nesse contexto do capítulo 14 de Josué, porque os demais tinham morrido justamente por esta situação de desmaiar o coração do povo, e o povo, em vez de continuar acreditando na promessa, acreditou na palavra dos 10 homens, e ficaram com medo, começaram a murmurar, e a partir daí, Deus riscou aquele povo de entrar na terra prometida. E a partir daí, somente Josué e Calebe, que saíram do Egito, e mais os que nasceram no deserto, tiveram o direito de entrar na terra prometida. Os demais, durante esses anos, foram girando até morrer todos, e ficar somente Josué e Calebe para entrar sobre esta terra. Então eles eram os remanescentes daqueles que saíram do Egito, e que agora não tinham o direito dado por Deus para entrar nesta terra, na terra que Deus tinha prometido. Então nós vamos começar a falar aqui um pouquinho sobre esta atitude de Calebe, a atitude de não olhar para os problemas, não olhar para o tempo, não olhar para as dificuldades, mas continuar olhando para a promessa que Deus fez.
Eu já abro um parênteses aqui para dizer para você que se você é filho de Deus, você tem promessa de Deus sobre a tua vida. E se você tem promessa de Deus sobre a tua vida, você não deve estar desanimado, você não deve estar desistido, você não deve estar preocupado com o tempo, você não deve estar preocupado com as circunstâncias ou com as dificuldades que você tem passado, mas você deve estar convicto de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E esta é a verdade que precisa estar dentro de nós. Nós precisamos ter convicção, irmãos, ter alegria de que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Qual foi a promessa que Deus fez para você? Salvar a sua família. Mas todas as vezes que você olha pela sua família, a sua família se distancia mais de Deus nas drogas, na prostituição, na vida errada, na idolatria, e parece que não vai chegar o que Deus prometeu. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele tem compromisso com a promessa que Ele faz. E o Deus que tem compromisso com a promessa que Ele faz, Ele não tem compromisso com a desistência. Ele tem compromisso com aqueles que continuam firmes, confiantes, perseverantes, de que Ele prometeu e que Ele vai cumprir. Então eu quero falar sobre 3 pontos dessa decisão de Caleb. A primeira é a decisão de tomar posse da terra que o Senhor prometeu, de tomar posse da promessa. Então, diante de Josué, ele disse: olha, Deus me prometeu, eu vou entrar. Eu tenho 85 anos. Você consegue imaginar um velhinho de 85 anos, cabelinho branco, cheio de rugas, e ele diz para o seu parceiro, que agora é o seu líder, e diz para ele: olha, eu vou entrar nesta terra. Talvez os outros homens falem assim: ele está ficando gagá, coitadinho de Caleb, não sabe nem o que está falando. Chega, está tremendo, está com a espada na mão, tremendo a mão, e está dizendo que vai entrar na terra, vai tomar posse. E ele diz: eu tenho força para entrar nesta terra e tomar posse. Talvez quem olhasse para Caleb não conseguia imaginar que aquele velhinho poderia entrar e tomar posse daquela terra, mas aquele velhinho de 85 anos estava convicto de que Deus prometeu e Deus iria cumprir. Nós, a igreja do Senhor, precisamos viver pela fé. E quando nós vivemos pela fé, nós não temos que deixar que as circunstâncias, que os problemas, que as dificuldades desta vida nos atrapalhem. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor e continuar em aliança com Ele, certo de que Ele vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Então, dentro dessa decisão de tomar posse da terra, nós vamos ver o que envolveu esta decisão de Caleb. Em primeiro lugar, essa decisão, ela envolveu a promessa de Deus. A primeira coisa que estava no coração de Caleb, era que Deus tinha prometido para ele aquela terra. Vamos ver Números, capítulo 14, versículos 22 ao 24. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram, estas 10 vezes não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Então Deus fez uma promessa para Caleb. Caleb ouviu a promessa de Deus. Irmãos, quantos anos que se passaram? Quantos anos? 45 anos. 45 anos se passaram. Mas o que fazia Caleb continuar convicto de que ele iria entrar naquela terra, era porque ele estava embasado, ou ele estava firmado na promessa que Deus tinha feito para ele. Ele acreditava na promessa: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança.
Então, debaixo desta promessa, Caleb estava firme em Deus, de que ele iria entrar, e ele não estava preocupado com o tempo, já tinha se passado 45 anos, será que eu e você esperaremos tanto tempo? Deus faz uma promessa, passa um mês, a gente já fica pensativo, será que quando vai acontecer? Passa 6 meses, você já começa a ficar sem paciência, passa um ano, você diz, não, eu acho que eu não entendi direito o que Deus prometeu, eu acho que não tem nada a ver, acho que Deus nem me prometeu nada, acho que é coisa da minha cabeça, e aí você desiste de acreditar, porque passou um ano, passou-se 45 anos, e aquele homem estava firme, ele confiava, o tempo passava, eles iam tomando posse das terras, e na mente de Caleb, aquela terra é minha, Deus prometeu para mim, quando chegar o momento, eu vou entrar, eu vou tomar posse desta terra. Em segundo lugar, não julgou o velho, nem cansado demais, ele não se julgou ser tão velho e cansado. Vejamos aqui o versículo 10, então disse toda a congregação, estou lendo números, que é o mesmo número, né? É número 14 também, mas vamos voltar lá para Josué 14, 10, diz assim, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Ele não se julgou tão velho, ele diz, o mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha 40, eu estou com o mesmo vigor hoje com 85. Você consegue pensar nisso? Você consegue imaginar uma pessoa com 85 anos dizendo que ele tem o mesmo vigor de quando ele tinha 40 anos? Só se congelaram ele, só se ficou congelado e descongelou. Mas ele, sabe o que fazia aquele homem continuar jovem? A confiança que ele tinha na promessa, a fé que ele tinha no Deus que prometeu. Ele sabia, não importa quantos anos passar, eu sei que eu não vou morrer, e eu não vou ficar velho, porque eu preciso ter vigor, porque eu preciso possuir a terra, então eu vou estar firme, e os gigantes que me esperam, porque quando chegar o tempo eu vou tomar posse desta terra. Esta é a convicção que você, pai de família, tem que ter, para levar o pão para sua casa. Você que é pai, você que é mãe, você precisa ter esta convicção de que Deus te dá vitória para trazer a bênção para a tua casa e para a sua família. Em terceiro lugar, não se julgou fraco demais. Ele sabia que ele era forte o suficiente para entrar nesta terra e possuí-la. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, para sair na guerra, para entrar. Ele tinha convicção de que Deus estava com ele. Quantas vezes nós estamos diante de lutas e a gente fica desanimado? O desânimo é visível. Você não vê a hora de morrer. Você não vê a hora de aquele problema acabar. E você não tem mais força. Às vezes você tem 30, 40 anos, mas você parece um velho de 85. Porque você, em vez de estar firmado na promessa, você está se alimentando do desânimo, está se alimentando das lutas, está se alimentando das incertezas, das frustrações que aconteceram no caminho. Você não pensa que aconteceu frustrações no caminho de Caleb? Que ele teve dificuldades? Ele estava no meio da guerra. Quantas guerras ele guerreou junto com Josué? Mas nenhuma dessas derrotas, dessas dificuldades que eles enfrentaram, fez com que Caleb se distanciasse da promessa que Deus tinha feito para ele, porque ele tinha certeza, convicção de que Deus tinha prometido, e de que Deus iria fazer acontecer todas as coisas na sua vida. Entre a promessa e a bênção, temos o incentivo do próprio Senhor. Você tem uma promessa de Deus, e entre a promessa e chegar à bênção de Deus, você tem o incentivo do Senhor, a palavra do Senhor que te fortalece, a palavra do Senhor que reafirma a bênção de Deus sobre a tua vida. Nós temos jovens aqui, esses jovens começam a sonhar como vai ser o seu futuro.
que faculdade que ele vai fazer, que profissão que ele vai ter, de como vai ser a tua vida adulta, se vai se casar, com quem vai se casar, quantos filhos vão ter, onde vai morar, se vai pagar aluguel, se vai ter casa própria. E aí os jovens começam a crescer pensando em várias coisas. E aí começa a dizer, mas eu não tenho condições, essa faculdade meu pai não pode pagar, mesmo se eu trabalhar eu não consigo pagar. E aí, olha para as dificuldades, olha para os obstáculos e desiste. Porque os obstáculos são grandes, porque as dificuldades são grandes. Mas o cristão que tem promessa de Deus não fica classificando o tamanho dos problemas, mas ele sempre está convicto de que tudo que ele quiser fazer, tudo que ele desejar fazer, ele vai conseguir fazer debaixo da palavra de Deus, porque a própria palavra diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Romanos 8:37 diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós olhamos para as promessas do Senhor. Em Romanos 4 diz que Deus chama a existência as coisas que não existem. Então aquilo que ainda não existe, aquilo que não é visível para você, aquilo que não é palpável para você, aquilo que é impossível pela tua força e pela tua capacidade humana, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ele vai fazer coisas grandiosas que a sua capacidade humana não alcança, mas se você crer, se você confiar, Deus vai fazer você tomar posse da promessa que Ele fez para você, porque Ele é fiel para fazer cumprir todas as promessas. Então, entre a promessa e a bênção, nós temos o incentivo do próprio Deus que faz promessa. Então vamos ver Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículos do 28 ao versículo 31. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esta é a promessa. Então, se eu tenho esta promessa que o próprio Deus fez, eu não vou cair, eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar desanimado, achando que Deus não está vendo o que está acontecendo, porque Ele vê tudo, e Ele está esperando a tua atitude de fé. Como aquele leproso, que se aproximou de Jesus e disse: mestre, se tu quiseres, tu podes me purificar. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu quero, fique limpo. E imediatamente aquele homem ficou purificado daquela lepra. Deus está esperando a tua atitude, porque Ele pode e Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer restaurar, Ele quer abrir uma porta no sobrenatural para a tua vida. Mas para isso acontecer, você precisa crer e ter uma atitude de fé. O que você tem prometido para Deus? Que aliança você tem feito com Deus? Porque tem pessoas que querem a bênção, mas não querem ter aliança com o dono da bênção. Querem receber a bênção, mas não querem se comprometer com o dono da bênção. E Deus quer que você tenha compromisso com Ele, tenha aliança com Ele. Porque Deus não quer crentes envolvidos. Deus quer crentes comprometidos, que se compromete 100% com Ele, que não deixa de fazer as coisas do Senhor por qualquer coisa, está sempre comprometido com as coisas de Deus. A segunda é a decisão de perseverar. Porque 45 anos de espera, com certeza foram tempos de perseverança. Houve momentos em que ele pensou em desistir, sim.
Houve momentos que a tua carne estava gritando, dizendo: não adianta, homem, olha quanto tempo passou, não vai acontecer. Mas ele continuava olhando para Deus, ele continuava olhando para a promessa. Porque Caleb era homem. O próprio Jesus, como um homem, no momento de ir para a cruz, ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Eu não estou aguentando, passa de mim. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas Jesus estava com medo. Jesus estava pensando em desistir. Não desistiu, mas pensou. Mas ele estava certo de que o Deus, e que o mesmo Deus que estava com ele, iria cumprir os teus planos, iriam cumprir as tuas promessas. Em segundo lugar, e para fortalecê-lo, a demora não trouxe amargura, e nem desânimo ou medo. A demora não fez ele desanimar. A demora não fez ele ficar amargurado. E a demora não fez ele desistir e ter medo. Ele continuou firme, sabendo que Deus estava com ele e que Deus iria abençoá-lo, concedendo a ele esta bênção. Depois de 45 anos, ele teve o desejo de possuir aquela terra, de continuar firme, de estar no Senhor. Uma pressão 12/8, não tinha diabetes, não tinha artrite, artrose, nada disso, né, Lelinha? Não tinha esses negócios não. Sabe por que não? Porque ele estava firmado na promessa. Ele acreditava no Deus que prometeu. Os seus pés estavam firmes. Não tinha ácido úrico, não tinha nada dessas coisas, né Carlos? Nada. Estava firme, o colesterol estava bonitinho. Não é como o colesterol de algumas pessoas que a gente conhece aí. Mas ele estava firmado naquilo que Deus tinha prometido. E porque, irmãos, crer nas promessas de Deus nos alimenta, nos fortalece, nos torna jovens, nos torna convicto de que Deus que prometeu vai cumprir todas as coisas em nossas vidas. Ele estava firme. Então vamos ver algumas virtudes dessa perseverança. Primeiro, não desistir enquanto a vitória não vem. Enquanto a vitória não vem, eu vou continuar confiante. Mas passou 1 ano, passou 2 anos, eu vou continuar confiante. Passou 10 anos, eu vou continuar confiante. Passou 20 anos, eu vou continuar confiante naquilo que Deus prometeu. Não deixar levar pelo desespero. Não se deixe levar pelo desespero. Continue firme em Deus. Continue descansando no Senhor, certo de que Ele vai continuar cuidando de você, abençoando a sua casa. Não desistir por mais difícil que seja o preço. Por mais difícil que seja o preço a pagar, continue firme no Senhor, como Jacó. Jacó teve uma guerra com o anjo, e o anjo disse: me larga, eu não vou largar. Me larga, eu não vou largar. E o anjo feriu a coxa dele, ele caiu com a coxa doendo. E com a coxa doendo, ele se arrastava, e o anjo tentando sair fora, ele se arrastando, agarrado no anjo. Eu não vou te largar enquanto me abençoar. Foi difícil, ele sentia dor, mas Jacó estava firme. E o anjo disse assim: me solta, eu vou te abençoar. Me solta, confia em mim, me solta, eu vou te abençoar. Qual é o seu nome? Meu nome é Jacó, suplantador, enganador. Que era o significado do nome Jacó. A partir de hoje o seu nome não é mais Jacó. A partir de hoje o seu nome é Israel, porque eu te constituí pai de nações. Ele mesmo com dor, ele mesmo com dificuldade, ele preferiu continuar firme. E Deus cumpriu a promessa na vida de Jacó, mesmo com a coxa machucada. Talvez você está machucado na alma. Talvez você está ferido na alma. Talvez a tristeza tenha corroído a tua alma. Talvez você tenha tido vontade de desistir por causa de coisas que não acontecem, por causa da mesmice da sua vida, e você não aguenta mais isso. Cadê o que Deus prometeu? Não coloque Deus na parede. Não questione Deus. Não seja como aquele povo que estava no deserto, reclamando e comparando o deserto com
a terra onde eles estavam presos lá no Egito. Não faça isso. Continue olhando para Jesus. Continue olhando para a promessa, porque ela vai se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa. Essa é a verdade. E os motivos porque Caleb era perseverante. Sabe quais são os motivos? Apenas um motivo mais importante. Eu vou falar aqui em alguns pontos. Fé. Fé. Convicção no que Deus tinha prometido. Ele estava apegado na fé. O motivo de ele não desistir. O motivo de ele não parar. O motivo de, mesmo com aquela idade avançada, ele estava convicto do que Deus prometeu e ia cumprir. É porque ele acreditava na promessa. Quando nós acreditamos na promessa, o tempo pode até passar, mas a promessa vai acontecer. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Eu lembro que quando eu vim para cá, Deus me prometeu que me daria uma casa. Eu fiz a inscrição, teve um sorteio, não ganhei, teve o segundo sorteio, não ganhei, teve o terceiro sorteio, não ganhei, casa nenhuma, e aí apareceu uma oportunidade, não tinha dinheiro para fechar um negócio, mas eu sempre firme no Senhor, certo de que Deus iria cumprir. Aí o auxílio que eu tinha de aluguel fechou, não tinha mais o auxílio, e aí eu tomei a decisão de vender um pequeno terreno que eu tinha em São Paulo. E eu falei assim, já que eu vou ficar aqui mesmo, eu preciso fazer um dinheiro, vou comprar, vou vender, vou comprar um terreno aqui, porque agora eu não tenho mais auxílio de aluguel, eu preciso dar um jeito. Vendi e o Senhor preparou para comprar a minha casa com um valor que eu nunca imaginei. Que com aquele valor tão pequeno, ele ia se transformar numa casa tão abençoada como é. Né? Tá ficando bonita agora, né, Igor? Tá começando a ficar bonita. Então eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Porque eu nunca deixei de acreditar. Eu não tinha R$1, como até hoje não tenho. Eu não tinha perspectiva nenhuma, financeiramente falando, como até hoje eu não tenho. Mas todos os dias eu tenho visto Deus prometendo e Deus cumprindo. Deus prometendo e Deus cumprindo. Ele me fez uma promessa de um carro. E eu estou esperando o tempo dele. Às vezes minha esposa fala, eu vi um carro assim, vamos financiar. Eu falei, não foi isso que Deus falou para mim. Mas se não for assim, a gente nunca vai ter. Não, isso humanamente falando, sim. Mas a fé que eu tenho no Senhor e o que Ele prometeu para mim vai acontecer no sobrenatural. E nós precisamos crer, irmãos. Por quê? Porque o pastor André é bonitinho? Porque o pastor André é bonzinho? Não, irmãos. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E Deus sabe do compromisso que eu tenho com a obra. E Ele sabe como um carro vai ajudar muito para que a obra seja feita muito mais rápido. Mas enquanto não chega, eu continuo fazendo a obra do Senhor. E eu continuo esperando o tempo que Ele vai fazer o que Ele prometeu. E nós temos que continuar confiante de que Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Então, esse motivo da fé, em primeiro lugar, creu incondicionalmente na soberania de Deus. Ele creu incondicionalmente na soberania de Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Então, ele acreditava na soberania de Deus, o Deus que é soberano. Ele fez esta promessa e ele vai cumprir. Ele creu incondicionalmente na fidelidade de Deus. O Deus que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. E ele creu incondicionalmente que a presença de Deus estava com ele. Ele reconheceu que Jeová Chamar estava com ele. Jeová Chamar, o Deus presente, estava com ele. E esta certeza, ele ia para lá, ele ia para cá, e ele sentia a presença de Deus. As lutas vinham e ele sentia a presença de Deus. Satanás tentava lançar dúvida para ele desistir, mas ele sentia que Deus estava ali com ele. Deus estava com ele, e ele tinha convicção de que ele iria alcançar o que Deus tinha prometido para ele. Esta é a verdade, irmãos, que precisa estar dentro de nós. Nós precisamos ter esta convicção, esta certeza que o nosso Deus que prometeu, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas.
Em terceiro lugar, a decisão de lutar contra os gigantes. Sabe quando foi que Caleb tomou a decisão de lutar contra esses gigantes? Desde quando ele foi espiar a terra, que os seus irmãos estavam dizendo que a terra não dava para conquistar, porque a terra tinha gigantes, e que eles eram como gafanhotos, e os gigantes os viam também como gafanhotos. Mas de forma alguma, irmãos. Vamos lá novamente para Números. Números capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos aqui para você entender a decisão de Caleb de continuar firme. A partir do versículo 25 do capítulo 13, depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os homens de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então olha só, até o versículo 29, olha só, aquele povo fala primeiro: a terra é boa, Deus falou, ponto. Mas porém, não dá para entrar, já tem gente morando na terra. Irmãos, às vezes você olha para um lugar, para uma situação que Deus está mostrando e fala: mas isso aqui não dá, já tem gente aqui, já tem gente fazendo isso, já tem gente, irmãos, mas eu queria trabalhar com empreender essa coisa, mas já tem muita gente fazendo, mas o seu coração está ardendo para fazer, mas você, mas não dá para fazer, porque tem gente aqui fazendo, tem outro ali, mas se Deus falou para você fazer, faz. Não se preocupe se tem gente fazendo, não se preocupe se tem outras pessoas tomando a mesma decisão, mas Deus falou com você. E se Deus falou com você, você não tem que ficar alimentando e classificando o tamanho dos obstáculos, o tamanho das dificuldades. Você precisa crer que Deus prometeu para você. E aqueles homens começaram a dizer: não, ali tem gigante, ali tem os anaquis, ali tem os amonitas, ali tem não sei o quê, toda a terra tem gente, não dá para entrar. E o povo começou a ficar com medo. E sabe o que aconteceu? Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, alegremente, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então veja bem que já neste ponto Caleb já começou a vencer aqueles gigantes. Por quê? Porque ele não olhou para os obstáculos, ele não ficou preocupado com o tamanho dos homens, mas em todo o tempo ele vai afirmando para aqueles homens o tamanho do Deus que prometeu. Diga para o seu grande problema que o teu grande Deus é muito maior que este probleminha que você julga grande. Porque para Deus não existem problemas grandes, porque nada é impossível para Deus. E nós precisamos crer e confiar que as promessas dele vão se cumprir sobre as nossas vidas. Então ele já estava convicto de que o Deus que tinha prometido iria cumprir. Então a certeza era a mesma de 45 anos atrás, a fé era a mesma. Quando os espias apresentaram aquele relatório covarde, Caleb já demonstrava a disposição de vencer aqueles gigantes. Então olha a declaração que ele fala aqui no versículo 30. Eia, subamos, porque nós vamos possuir a terra, e nós vamos tomar posse daquilo que Deus prometeu. Ele tinha motivação para lutar, ele estava motivado para lutar e vencer aqueles gigantes. A sua fé era uma fé inabalável.
Ele tinha convicção de que o Senhor estava com ele, certamente prevaleceremos contra ela. Isso não era porque ele tinha força humana, isso não era porque ele tinha exército suficiente, isso era porque ele confiava na promessa de Deus. Porque enquanto aqueles homens, irmãos, estavam olhando para o tamanho dos gigantes que estavam na terra, eu acredito que Caleb estava lembrando do mar que se abriu. Caleb estava se lembrando das pragas que aconteceram lá no Egito para que o povo pudesse sair. Ele estava lembrando da morte dos primogênitos. Ele estava lembrando de tudo que aconteceu. O Deus que mandou o maná, o Deus que mandou codornizes. Ele estava se alimentando de tudo aquilo que Deus tinha prometido e já tinha se cumprido na vida deles. Ele não estava preocupado com os problemas. Ele não estava preocupado com as dificuldades, com os obstáculos. Ele estava firmado em Deus, o Deus que prometeu, iria cumprir todas as promessas que ele tinha feito. Ele tinha uma visão grandiosa. O versículo 7. Capítulo 14, capítulo 14, versículo 7, isso mesmo. Diz assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Então ele tinha convicção disso. A terra que o Senhor prometeu é uma terra muito boa. Ele tinha uma visão grandiosa. Ele tinha uma visão de coisas grandes. Irmãos, você consegue mensurar isso? De Deus fazer uma promessa para você, e você chegar naquele lugar e não ser nada daquilo que Deus falou? Você lembra de Elias? Quando Deus falou para Elias: Elias, vai para Sarepta. Eu preparei uma mulher viúva, que ela vai sustentar você durante esse tempo de fome. Se fosse você, irmão, Deus falar para você que Ele já preparou uma viúva, o que você ia imaginar? Uma viúva rica, cheio de dinheiro, com muita comida estocada. Não é verdade? Não, Deus prometeu, então vou chegar lá, a viúva tem tudo. Quando ele chegou lá, ele viu a viúva assim: essa aí. E ele falou: mulher, traz um pouco de água para mim. Ela foi buscar água. Enquanto ela estava indo, ele falou assim: traz também para mim um bolinho pequeno para eu comer, que eu estou com fome. Ela falou assim: a água até consigo dar um jeito, mas o pão não tem o que fazer, porque eu tenho só um pouquinho de farinha. Eu vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e nós vamos morrer. O que você ia pensar? Se Deus prometeu que ia usar uma viúva para te alimentar, e agora Ele te apresenta uma viúva falida, que não tem nem para ela ou para o filho. É hora de usar fé. Na hora, irmãos, na hora, Elias entendeu o recado de Deus. Ele entendeu o que Deus estava falando. Deus apresentou para ele um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eles ainda iam ter pelo menos 3 anos ou 3 anos e meio de fome na terra. E Deus apresenta uma viúva que tinha um pouquinho de farinha para fazer um pequeno bolinho, e ela disse: vou fazer para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Mas agora o homem de Deus, irmãos, não reclamou: oh, Deus, está de brincadeira? O Senhor fala que o Senhor ia mandar uma viúva, eu achei que era uma viúva rica, agora o Senhor manda essa mulher pobre. Não, porque quem tem fé não olha para obstáculo. Quem tem fé, quando olha algo pequeno, vê uma probabilidade de coisas grandes. Talvez você está tendo uma visão pequena, mas você precisa ter uma probabilidade de uma visão grande, de que Deus está te mostrando algo pequeno, mas esse algo pequeno nas mãos de Deus pode se tornar grande para glorificar o nome dEle. Ele entendeu a visão, ele disse: pode fazer o bolinho, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. E a Bíblia diz que aquela mulher fez, e eles comeram de 3 a 3 anos e meio daquele pouquinho de farinha e daquele pouquinho de azeite. Depois que ele desafia os profetas de Baal, de Acera, ele fala para o seu moço: vai lá ver como é que está o tempo, que eu vou orar. Ele colocou a tua cara no meio dos seus joelhos, e o homem ia: você viu alguma coisa? Não vi nada. E por 7 vezes ele foi.
Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Se fosse você que estivesse tendo essa visão, um tempo seco, o que você ia falar? Isso aí não dá para fazer nada. Essas gotinhas que vai vir aí, não vai resolver essa seca. Mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus de fé, se você fosse como Elias, ele quando ouviu aquele jovem falar: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem, falou: corra e diga para Acabe já aparelhar o seu carro, porque está vindo uma abundante chuva. E a chuva veio. E mais de 3 anos que não chovia, porque Deus, Ele faz estas coisas. Não existe gigante que Deus não possa derrotar. E em último lugar, dependência do Senhor. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então, no coração de Caleb, ele tinha convicção de depender do Senhor, de confiar no Senhor. Depois de tudo isso que aconteceu, agora com 85 anos, Caleb reafirma no versículo 21. Versículo 12, perdão, capítulo 14, versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Então, ele se lembrou de tudo o que aconteceu naquele tempo, tudo que ele falou, tudo que ele convicto esperou em Deus, e as promessas de Deus se cumpriu na vida de Caleb. Qual é a sua decisão hoje? Porque Caleb decidiu conquistar Hebrom. Qual é a terra que você precisa conquistar? Qual é a cidade que você precisa conquistar? Às vezes essa cidade representa a sua família, representa uma porta de emprego, representa uma cura de uma enfermidade, representa o ministério que está estagnado e você não tem feito mais nada para Deus, e você está entendendo que esta é Hebrom que você precisa conquistar. Tomar posse desta terra é estar vivendo segundo a vontade de Deus e cumprindo com o teu chamado e com o propósito do Senhor para a sua vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor por esta palavra? Com alegria? Com alegria ao Senhor, porque Ele é digno.